Seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e, como prometido, nós vamos gravar mais uma aula de macros e VBA. Não é relacionado àquele treinamento que nós terminamos. Aliás, recomendo a você que não conheça, não viu ainda meu curso, que acesse o YouTube, inscreva-se no meu canal. Há um curso de 67 aulas lá totalmente gratuito que vai ensinar a você a programar com macros e VBA. Macros e VBA é um assunto que me fascina, me apaixona. E esses dias eu recebi um e-mail de um camarada que assistiu o vídeo no YouTube com uma dúvida: como é que ele fazia para fazer a formatação de um relatório financeiro? Eu já fiz diversos trabalhos disso para a empresa onde eu atuo atualmente. E isso foi um trabalho muito bacana. Eu fiz com fórmulas e funções. Só que esse material eu vou tratar numa aula específica. Vocês vão gostar. Mas hoje nós vamos trabalhar com a aula, eu já até demonstrei na aula passada como nós vamos fazer. Geralmente os sistemas de análise, os seus sistemas de ERP, eles fornecem relatórios exportáveis para o Excel, seja em texto. Você também viu aulas no meu canal de vídeos onde eu ensino a importar arquivos de texto de forma automática. E também você consegue importar diretamente a planilha, abrir essa planilha de resultados, só que ela vem completamente não formatada. Se nós olharmos aqui esse relatório, temos aqui um relatório original. Digamos que esse relatório saiu do meu sistema de contabilidade. Isso, recomendo, é muito útil para quem trabalha com área financeira, controladoria e contabilidade. Se você notar, nós temos aqui várias contas contábeis, nós temos aqui a descrição da conta e logo na sequência vários lançamentos. Esse relatório ele não está adequado, por exemplo, para eu montar uma tabela dinâmica. Eu precisaria agrupar as informações por descrição de conta, por conta. Em virtude disso, eu fiz uma macro que ajustava esse relatório, identificando adequadamente as contas, a sua descrição e os lançamentos. Com isso, eu consigo fazer tabelas dinâmicas e utilizar as ferramentas de análise do Excel de forma mais simplificada. Normalmente, o trabalho que fazemos manualmente é isso. Eu copio aqui o dado da conta, trago para uma região, copio a descrição para outra. Na sequência, eu venho e copio os dados, Ctrl+C, Ctrl+V, aqui na frente. E aí eu replico essa informação para cá e assim eu faço em todo o meu relatório. Geralmente, relatórios de contabilidade têm 200, 300, 1000, 10.000 páginas. Fazer esse trabalho manualmente é humanamente impossível. E eu já vi realmente bastante gente suando a camisa para conseguir fazer todo esse processo de forma sem errar, de preparar esse relatório de um formato utilizável. Então, o objetivo dessa aula é justamente esse: ensinar a você a criar uma macro que vai fazer isso. Lá no meu blog, no sigonerd.com, entrando no seu browser favorito, digite www.sigaonerd.com. Na seção Apostilas do Nerd, este aqui, você vai dar um clique sobre ele, vai encontrar, além de uma apostila completa do Excel 2013, com mais de 250 páginas, todas as planilhas que eu já fiz, inclusive um relatório, né, a relação completa de aulas que você pode assistir aí no YouTube atualizado constantemente. Todas as 60 planilhas, mais de 60 planilhas que nós utilizamos no curso de Macro e VBA, estão aí para download e prática também. É isso aí, então vamos começar. Lá você vai encontrar uma planilha chamada Arrumar Dados na planilha Matriz. Pode ver que esse relatório é o meu relatório original. Normalmente, o que você vai precisar identificar são os campos-chave para a sua macro funcionar. Os campos-chave geralmente são esses aqui, veja só. A cada linha que eu tenho a palavra código contábil, eu sei que logo à frente dela vai ter uma conta. E eu preciso extrair essa informação. E a descrição da conta está realmente duas colunas para o lado direito. Há linhas em que eu não vou usar, como por exemplo cabeçalhos dos campos e outros relatórios. Você pode aumentar o tamanho que quiser esse relatório para fazer os testes. Eu fiz isso de maneira simplificada. Eu vou até trocar aqui a conta, né, da nossa matriz para identificar no relatório adequadamente. Eu esqueci de fazer isso. Pronto, vou salvar. Como é que nós faríamos então esse ajuste? Eu recomendo a você ter uma planilha onde você vai importar sempre os seus dados, vai copiar e colar ou vai abrir diretamente, inserir a planilha do seu sistema diretamente aqui. E eu recomendo criar uma planilha que vai ser a planilha de resultado.
para não alterar os dados originais direto na planilha. Nós vamos alterar aqui o resultado. Se você quiser até criar uma cópia, eu não recomendo, porque você vai ficar duplicando muita informação. Normalmente, antes de começar o processo, eu tiro uma cópia dos dados originais, coloco numa planilha de backup para fazer testes. Eu faço isso aqui, crio o backup, copio os dados, porque uma vez que eu começo a testar a minha macro, eu começo a alterar, principalmente quando eu vou eliminar as linhas que não há necessidade. Por isso eu sempre crio uma planilha de backup. Vamos lá? Vamos começar? Ah, é claro, você pensou assim, não, mas não precisa, Alessandro, porque eu já tenho essa planilha de backup que é o meu original. Realmente, você pode fazer isso também da sua forma. Lembre-se que essas minhas aulas são apenas sugestões. Eu quero que você tenha liberdade total de criar e enxergar a solução que eu estou tentando passar para vocês. Vamos lá? Desenvolvedor, vamos inserir um botão. Vou desenhar esse botão na tela. Vamos mudar as propriedades. Primeiro, vamos chamá-lo de botão BT. Vou trazer um pouquinho para cá. BT, ajusta. E a caption dele vai ser ajusta relatório. Vou fechar as propriedades. Botão direito sobre o botão. Vamos formatar esse controle e pedir para que ele não mova ou seja dimensionado com as células. Primeira fase, fizemos, criar o botão. Já acertamos 10% do problema. Agora só faltam os outros 90% que é a codificação da ação. Continuando, eu vou dar 2 cliques sobre esse botão e vamos começar com os códigos. Se você se recorda das nossas aulas do macro VBA, eu vou fazer aqui uma declaração option explicit para que todas as variáveis que eu for utilizar na minha sub de ajuste sejam declaradas. Vamos começar declarando a variável w do tipo worksheet. W1 também vai ser uma worksheet. Por que W e W1? Porque nós temos duas planilhas que nós vamos manipular, a relatório original e o resultado. Gin, ln, as long, é uma variável para controle de linhas, você vai entender no decorrer do problema. Call as integer, porque eu quero uma variável para controlar a coluna onde eu vou inserir os dados. Basicamente, quando eu retirar essa informação daqui, eu vou ter que passar para esta planilha. E eu preciso saber em que linha e que coluna que eu preciso inserir a informação. Por isso, nós vamos utilizar essas duas variáveis. Gin, A. Essa variável, normalmente, eu chamo de A, que vai ser uma variável de loop, para um for next que nós vamos usar no código. Gin, títulos. Eu lembro de ter trabalhado no curso de macros VBA com arrays, né, que são variáveis que armazenam muitos valores numa única variável. A variável de array que nós vamos criar vai ser do tipo string, para armazenar os títulos dos nossos campos, que vão ser inseridos também na planilha resultado. Gin, vconta as string, conta é a conta contábil que está aqui. E depois gin, vconta descrição as string também. Essa conta descrição é este campo que está aqui na frente. Muito bem, Alessandro, e agora? Já que declaramos as variáveis, nós vamos inicializar a nossa variável w, que vai ser igual à minha planilha, rel.original. E a minha variável w1 vai ser inicializada como sendo a minha sheet resultado. W1. Antes de começar a fazer o processo, vamos tentar entender o processo antes de mais nada. Para que eu possa fazer a extração desses dados, essa planilha de resultado tem que estar limpa. Então, antes de começar a fazer de novo a execução, eu preciso que lá na minha planilha, vamos lá, apagar os dados da planilha de resultado. W1, ponto. UsedRange, se você se recorda, esse atributo UsedRange representa todas as células utilizadas na minha planilha. Vou utilizar o complemento entire_column, ou seja, eu quero que de todas as minhas células utilizadas, ele selecione a coluna inteira e depois delete toda essa região.
Com isso eu limpo formatação, eu limpo células nomeadas, qualquer coisa que tenha ali na minha planilha não vai ser transferido para a próxima. Vamos iniciar as variáveis. Não vou nem comentar esse código. w.select. Aonde inicia o nosso processo? Na seleção da primeira planilha, certo? Então, w.select. Inicia o processo na planilha do relatório. Eu vou comentar o código porque eu acredito que parte das pessoas que vão assistir esse vídeo podem não ter assistido as minhas aulas do curso de Macros e VBA. Então, eu vou fazer alguns comentários para facilitar o entendimento. Caso tenha dúvidas, tudo aquilo que eu vou abordar nessa aula, eu tenho no meu curso completo, ok? Depois, nós vamos posicionar o meu cursor na célula. Deixa eu diminuir um pouquinho essa janela de verificação imediata. w.range a1.select. Então, eu vou colocar a mesma coisa que eu clicasse aqui na célula 1 para começar o meu procedimento aqui. ln igual a 1 igual a 1. Alessandro, por que você inicializou essas duas variáveis dessa forma? Se você notou, quando nós vamos transferir os dados daqui para a minha planilha de resultados, eu preciso um controle que vá me indicando qual foi a última linha preenchida de dados e em que coluna que eu preciso gravar a minha informação. A variável ln ela vai ser utilizada para controlar a linha onde os dados serão transferidos. E a variável col vai ser utilizada para controlar a coluna. Vamos adicionar os títulos. Para facilitar, ao invés de digitar um a um o comando para adicionar os títulos, nós vamos usar um forNext. Antes de fazer o forNext, eu preciso alimentar a minha array de dados. Títulos. Vamos colocar aqui que o meu título 0. Lembre-se que um array, eu defini aqui o número 4 para o meu array. Mas esse array ele tem 5 elementos, começando a partir do 0. Então, 0, 1, 2, 3 e 4. São 5 elementos que a minha array títulos 4 possui. Então, o meu primeiro valor vai ser igual, título 0, vai ser igual a conta. Títulos 1 vai ser igual a descrição da conta. Títulos 2 vai ser igual subconta. Títulos 3 vai ser igual a OP. E títulos 4 vai ser igual a valor. Se notarmos a nossa planilha original, eu tenho aqui um campo, dados que foram inseridos no meio do meu relatório, que eram as colunas, ou o título das colunas do meu relatório. O que eu estou fazendo, literalmente, é pegar esses títulos, armazenar dentro de um array, para inseri-los aqui na nossa planilha de resultados, da célula 1 até a célula E1. É aqui que eu vou colocar os títulos das colunas para identificar os dados que vão vir aqui logo abaixo. Uma vez alimentada a minha array, eu preciso inseri-las na planilha. Nós vamos agora sim fazer com o comando for a igual 0 to 4. Next a. Poxa, Alessandro, não sei o que significa a função for. ForNext é uma estrutura de repetição. Eu estou pedindo para que ele repita, incremente a variável a de 0 até 4 e nesse giro que ele vai fazer por essas variáveis, ele vai preencher o comando, vai executar o comando que eu colocar aqui dentro. E o comando que eu vou colocar aqui dentro é justamente w1.cells. Esse comando está referenciando as células da planilha W1, que é a planilha de resultado. O primeiro argumento de cells é row index, é o número da linha. E esse número da linha vai ser fixo em 1, porque eu quero que os títulos apareçam na linha 1. A coluna vai ser col mais a. Espera aí. Eu preciso aqui, Alessandro, de um número de coluna para colocar o resultado. A nossa variável col ela foi inicializada em que valor? Como 1, certo? Quando ela chega nesse trecho do programa, ele vai estar valendo 1. 1 mais 0 igual a 1. Ou seja, na célula número 1, na linha 1, na coluna 1, ele vai colocar um valor que eu determinar, que vai ser igual aos meus títulos de A. De novo aqui a variável A. Por quê? Porque a cada giro
do ForNext, A vai ser incrementado em 1, a não ser que eu escreva aqui Step 2, Step 3, para que ele pule um determinado número de saltos não padrão. O salto padrão é sempre incrementando em 1. No primeiro giro, A vale 0. Então, ele vai pegar aqui a coluna 1 mais 0, vai dar 1. E o título que ele vai inserir na minha coluna vai ser exatamente o título 0. Esse aqui, a conta. Já dá para executar esse código para ver como está ficando aqui. Vamos ver, só por desencargo, como é que ele vai fazer isso? F8, nós vamos debugar o programa, executando linha a linha, colocamos o cursor na célula 1, alimentamos o nosso array. Olha só, se eu parar o mouse sobre a minha variável, você vai ver que ela está vazia. Ao executar com a tecla F8, ele adicionou descrição da conta. Assim que eu faço a alimentação do meu array de 5 elementos, vou entrar no ForNext, onde o A, no primeiro giro, vale 0. E aí ele vai escrever lá na minha planilha 1 o valor. Se eu clicar aqui na planilha de resultado, você vai ver que na célula 1 ele escreveu conta. Se eu executar de novo, você vai ver que ele vai escrever descrição, depois subconta, OP e valor. Terminou o ForNext, terminou a sub, os títulos já estão inseridos aqui. Perceberam como é simples? Essa é a forma mais prática que eu utilizo de inserir títulos nos meus relatórios. Por quê? Porque eu armazeno isso uma única vez e se eu tiver que criar diversas planilhas com títulos, eu posso usar esse único trecho do programa dentro da minha sub para poder fazer a inserção desses títulos novamente. Fácil, fácil, certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui como é que está nosso tempo de gravação. 16 minutos. Essa aula ela vai ficar um pouco extensa. Eu acho que não. Vamos tentar. Se passar dos 30 minutos, eu vou interromper a aula e vou dividi-la em 2. Próximo passo. Assim que eu fiz a inserção dos títulos, nós temos que começar a percorrer as células para identificar as contas e valores. Como é que eu faço isso? Através da estrutura de repetição do while. Faça enquanto a célula ativa seja diferente de nada. Eu não gosto muito desse tipo de atributo, porque pode acontecer do meu relatório vir com uma linha em branco aqui no meio, e aí o meu código vai parar. Eu prefiro fazer isso aqui, din última cell as range. Você viu que a minha última célula, eu vou criar uma variável para definir a minha última célula do tipo range. E assim que eu selecionei aqui a minha planilha, eu vou inicializar essa nossa variável. Set, última célula, vai ser igual w.cells, w.rows.count, vírgula 1.end xlap. Se você não viu minhas aulas, você já boiou. Esse comando está definindo como sendo a minha última célula isto aqui. Quando eu escrevo w.cells, eu estou me referindo a todas as células da planilha W. Mas o que eu quero dela? Eu quero que ele vá para quantas linhas, quantas células tem a minha planilha? Tem 1.048.576. Só que ele vai pegar essa última linha da minha planilha, da coluna A, né, que é aqui o número 1 representa a coluna A. Se eu quisesse a coluna B, eu colocaria o número 2. .end xlap. É a mesma coisa que se eu fosse até o final da minha planilha, com Ctrl End, né? Ctrl setinha para baixo. Esse código aqui é a mesma coisa que se eu pressionasse Ctrl setinha para cima, posicionando então o cursor na minha última célula. Assim que eu definir, eu vou trocar esse meu do while para faça enquanto ActiveCell.row seja menor ou igual à última cell.row. Com isso, eu vou fazer com que ele vá executar, independente se tenha linhas em branco ou não, até a minha última linha. Quando eu faço isso? Bom, eu vou explicar já outro procedimento que eu preciso fazer. Nós vamos agora mudar um pouquinho a nossa estrutura. Além do while, eu preciso agora criar antes eu preciso criar aquele comando para não gerar o loop eterno. ActiveCell.offset 1,0.select. Muito bem. Agora, como fazemos o nosso do while? Eu estou na primeira célula da planilha, certo?
Esse é o momento crucial da sua análise do relatório. É aquele em que você tem que identificar corretamente quais são os campos que vão fazer a referência à ação que você vai executar conforme o valor que esteja na célula. Eu vou começar analisar se a linha contém a conta contábil. Esse é o meu primeiro marco, porque é a conta principal que precisa levar todos esses lançamentos. Se if ActiveCell.value for igual a código contábil, então, alguns de vocês podem estar pensando assim, Alessandro, eu poderia usar a função left? Poderia. Eu poderia usar a função mid$? Poderia. O importante é que esse termo seja exatamente igual ao que está aqui. Se houver uma barrinha de espaço diferente entre as duas, já vai dar errado. Então, normalmente eu falo assim, se o trim, para eliminar todos os espaços em branco desnecessários antes e depois da célula, e também entre as palavras, da minha célula ativa for igual a código contábil. Ou seja, se for igual a código contábil, o que eu preciso fazer? Pegar a minha variável vConta e dizer para ela que o valor dela é igual a ActiveCell.offset, abre o parênteses 0,1.value. Literalmente eu estou falando para o Excel, Excel, desloque uma célula para a direita e pegue essa conta aqui. Na sequência, vConta descrição vai ser igual a ActiveCell.offset 0, olha só, 1, eu estou aqui, certo? 1, 2, 3. Um salto de 3 casas para o lado. 3.value. E vou pedir para que ele ActiveCell.offset 1,0.select. Pule uma linha. Por que isso, Alessandro? Porque se eu encontrei esta codificação código contábil, significa que eu vou capturar a conta e essa descrição. E eu vou ter que usar esses dois valores para todos os elementos da minha planilha. É onde entra o segundo passo. Se ele encontrou o valor código contábil, ele só vai fazer a captura e mais nada. Eu preciso então agora criar o meu segundo if. Para quê? Para verificar se há uma linha de título no meio dos dados. Título das colunas do relatório original. Mais uma vez, lembre-se que o importante não é entender como fazer, é entender o porquê eu estou fazendo. Você pode importar um relatório, por exemplo, que pode ter diversas linhas em branco, pode ter vários campos aqui extras que você não vai utilizar. Não precisa nem ser na coluna A, pode ser na coluna B, na coluna C. São esses campos que vão ter que ser os âncoras, que vão ter que ser aqueles campos em que você vai ter que olhar para tomar uma ação. E é o que eu vou fazer agora. Outro if, se ActiveCell.value, eu estou percorrendo a coluna A, então por isso sempre ActiveCell.value, for igual dia, docto, espacinho, tracinho, lan, então endif. Olha só, para facilitar, ao invés de a gente ficar copiando e colando, escrevendo esse código, você pode vir até a sua planilha original, exibir a barra de fórmulas, eu por um acaso escondi, copiar esse texto na forma que ele vem e colar no seu código, que assim a chance de errar é 0. Então, toda vez que ele encontrar essa linha de cabeçalho, o que eu quero fazer? Eu não quero fazer nada com ele, Alessandro. Eu quero que ele pegue essa minha linha ativa, ActiveCell.entityRow.delete. Essa linha não me serve de nada, então eu vou simplesmente falar para o Excel, Excel, elimine essa linha para mim. Acabou? Não. Se ele não está na linha contábil, se ele não está nessa linha dos títulos que eu quero remover, ele vai estar provavelmente nessas contas. Aí, você pode fazer várias checagens. Por exemplo, se o primeiro e o segundo caracteres são numéricos, se ele segue uma determinada estrutura, agora é com você. Quais condições eu vou checar? Antes de checar as condições, eu vou ter que criar uma rotina para percorrer todas as linhas da conta, independente de quantas são. O que significa isso, Alessandro? Quando nós temos uma conta contábil,
Quantos lançamentos eu posso ter aqui? Eu posso ter 1, como eu posso ter 2, como eu posso ter 100, como eu posso ter 1000. A minha planilha tem que ser inteligente o suficiente para saber disso. Por isso é que nós vamos criar uma estrutura de repetição aqui chamada do while. O Vigia Noturno está fazendo uma participação especial no nosso vídeo. Faça enquanto ActiveCell.value seja diferente de código contábil. Alessandro, por que apareceu o código contábil aí de novo? Nós não estamos tratando logo de cara a linha de código contábil? Então, se o meu cursor passou por ela, ele já pegou a conta e a descrição. Essa aqui, nunca as linhas de conteúdo, no meu caso, vão começar como conta contábil. Por isso eu checo se a linha é diferente de código contábil. Só que eu não posso fazer só essa checagem. Eu preciso incluir outra. Eu vou perguntar também se, faça enquanto, e ActiveCell.value seja diferente de nada. Nesse caso, estou prevendo que eu não quero ter dados em branco aqui. Por isso, eu vou colocar essa trava. Para que esse do while funcione, para que ele consiga entrar aqui dentro, as duas condições têm que ser verdadeiras. A célula tem que ser diferente de contábil e a célula tem que ser diferente de nada. Isso aqui atende as duas condições. Então, ele vai entrar aqui dentro e vai executar que comando? Primeiro, se eu estou nessa primeira linha, eu quero criar aqui um campo chamado transferido apenas para controle, para depois eu bater o olho e ver se todas as linhas realmente foram transferidas. ActiveCell.offset. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. 0,4.value igual a x. Eu vou até colocar aqui antes desse do while, ou melhor, lá em cima, eu preciso colocar que na célula w.range e1.value vai ser igual transferido. Isso serve para eu ter um controle visual que foi feito. Quando ele transferir essa minha linha para cá, eu quero que ele coloque um x dessa forma. Você vai ver que bacana isso. Você poderia pintar a célula de verde, fazer o que quiser. Eu vou colocar um x. Na sequência, eu vou pegar a última linha e vou incrementar mais um. ln igual a ln mais 1. Se você se recorda, quando começamos essa nossa planilha, a linha atual era a linha número 1, certo? Muito bem. Então, quando eu coloquei os meus títulos, eu coloquei os títulos na linha número 1. Eu até fixei isso aqui. Quando eu vier aqui para dentro, aqui do meu código de transferência, eu preciso incrementar para a linha 2, senão eu vou sobrepor os meus títulos. E agora eu começo literalmente a transferir os dados. Essa é a parte boa do todo o código. W1, vamos lá, W1.cells ln call.value igual a vconta. Epa, Alessandro. Na minha planilha de resultado, eu quero pegar a linha 2, lembra que agora ela vale 2? Coluna, quanto que vale coluna, Alessandro? Se nós analisarmos aqui nosso programa, coluna vale 1. Então, na coluna 1, na linha 2, ele vai escrever o número da conta. Na sequência, na planilha w1.cells, call mais 1.value vai ser igual a conta descrição. De novo, quanto que vale coluna? Coluna vale 1 sempre. Então, na coluna 1 mais 1, ou seja, na coluna 2, eu vou colocar a descrição da minha conta. Na sequência, w1.cells ln call mais 2.value igual a ActiveCell.value. Literalmente, eu vou pegar essa informação e vou transferir para a coluna 3 do resultado. w1.cells ln, call mais 3.value igual ActiveCell.offset 0,1.value. Essa informação aqui é OP. Essa informação aqui é a conta, a subconta.
Essa informação aqui é a descrição da conta. Por isso que é importante comentarmos o código. Sem isso, nós não vamos conseguir ter uma boa legibilidade dele. Conta contábil. E é claro, eu não conseguiria explicar assim para você entender o conceito. W1.cells ln,col mais 4, ou seja, na coluna 5, eu quero colocar ActiveCell.value, ActiveCell.offset 0,2.value, que é igual ao valor. Mas, Alessandro, presta atenção aí no seu relatório. Se vocês observarem, esse valor aqui não tem o símbolo monetário. Por que não já transferi-lo formatado? Nós vamos pegar esse comando de inserção, né, o valor da minha célula, e vou encapsular isso na função format. Eu vou formatar esse valor de que forma? R-cifrão, trilha, ponto, vírgula, trilha 0,00. Lembrando que a anotação aqui é americana. Se eu fizer só isso, Alessandro, eu vou estar formatando, inserindo um texto lá na minha célula. De novo, eu vou encapsular tudo isso com a função secure. A função secure, se você se recorda das nossas aulas, converte uma string para o valor currency. Pronto, agora sim eu tenho certeza que vai ser lançado o valor financeiro. E por último, depois de transferir todos os dados dessa minha linha, eu preciso ActiveCell.offset 1,0.select. Eu tenho que pular uma linha e fechar o meu loop. Esse comando, lembra que não deixa existir um loop eterno. O que ele vai encontrar aqui no final? Ele vai encontrar, esse loop aqui, isso aqui eu não preciso. Ele vai encontrar aqui o final do outro do while, e com isso nós concluímos a nossa rotina de verificação. Agora, ele vai percorrer com esse código todas as minhas linhas da planilha e vai fazer as transferências. Mas para ficar bonitinho a planilha, nós vamos para a fase final, que é formatar a planilha de resultado. Muito bem. Formatando a planilha de resultado. Como é que eu vou fazer isso? O if w1, para não ter que ficar escrevendo toda hora o nome da minha planilha. Ponto range A1 até E1.font.bold igual a true. Eu estou formatando em negrito os títulos das minhas colunas. Ponto range A1 E1 ponto horizontal aligned igual XL center. Quero centralizar o conteúdo da minha célula. Depois, ponto used range ponto entire column ponto autofit, para que ele possa ajustar a largura das minhas colunas de forma automática. Legal, não é? Bacana. Você ainda pode incrementar isso colocando cores, bordas. Eu sou mais prático. Por último, nós vamos pegar aqui a planilha w.usedRange. Também vamos ajustar aqui as nossas colunas, porque a nossa planilha de matrizes não é de ferro. Ponto entire column ponto autofit. E vamos apresentar uma mensagem para o usuário. Caro usuário, message box, processo concluído. VB, ok only. Voilà, esse é o nosso grand finale. Esse código, será que vai executar? Esse é aquele momento que a gente fica em pânico, né? Pô, será que eu fiz de tudo certinho? Antes de fazer isso, nós vamos salvar essa nossa planilha. Eu vou salvar com outro nome, arquivo, salvar como. É importante porque senão você vai perder o gabarito que eu fiz. Vai ser uma planilha habilitada para macro e essa vai ser gabarito. Perfeito. Será que vai dar certo, Alessandro? O que mais você pode incrementar nesse código? Você pode colocar segurança, você pode colocar aí tratamento de erros, uma série de coisas que você ainda pode melhorar. Eu não vou estender tanto essa aula porque hoje já estamos com 34 minutos de vídeo. Vamos ver se executa? Vamos abrir aqui o nosso VBA. Deixa eu reduzir aqui o tempo. Vamos debugar a primeira linha só para entender o processo. F8, F8. E nós vamos aqui definir as nossas variáveis, apagar todo o conteúdo da planilha de resultado. Vou selecionar a planilha W e colocar o cursor na célula 1. Inicializei as minhas variáveis e já defini a minha última célula.
Eu tenho recebido uma série de dúvidas nos comentários que a pessoa fala assim, poxa, Alessandro, mas como é que eu posso ter certeza que eu fiz certo? Utilizem essa janela de verificação imediata. Se vocês não estiverem vendo, pressione Ctrl G ou entre em exibir e você vai encontrar aqui a janela de verificação imediata, aqui ó, janela Ctrl G. Por exemplo, será que deu certo a atribuição dessa minha variável última célula? Se você utilizar aqui a interrogação e escrever interrogação, última cell, ponto value, você vai ver que o valor dela é 0,58, é a última célula da minha planilha, é essa aqui. Se eu quiser checar o endereço, clico em interrogação, última cell, ponto address, dou um enter. Você vai ver que o endereço da minha última célula é A22, então funcionou. E isso serve para qualquer variável que você esteja utilizando. Mesmo manipulação de células, se você der um select aqui, w.range, alguma coisa, .select, ele vai selecionar a célula para você. Continuando, vamos alimentar os nossos títulos, já vimos que isso funciona. Vou inserir na minha planilha de resultados e efetivamente agora vamos começar a transferir. w.range1 transferido. Se analisarmos a nossa planilha, ele escreveu transferido aqui. Faça enquanto a minha célula, né? Qual é o número atual da minha célula? É 1. Qual é a linha da minha última célula? 22. Então, se a célula ativa for menor, ele vai fazer. Começou a análise. A célula ativa é igual a tudo isso aqui? Se ele entrou aqui dentro é porque é. Então, ele vai pegar a minha conta, olha lá, 12.1, que é essa, a descrição dela, outras despesas, e vai descer uma linha. Ponto final. É para isso que foi feita essa instrução if. Segundo passo. Já estou em outra célula, então eu já posso fazer a segunda checagem. Se o valor da célula ativa for igual a isso, opa, é. O que eu preciso fazer com essa linha, Alessandro? Nada. Passa fogo nela. Quando você está apagando linhas na sua planilha, tome cuidado, porque imediatamente as células que nós definimos aqui como últimas células, elas perdem a sua referência. Então, eu vou copiar esse set última cell para quê? Toda vez que ele apagar uma linha nesse trecho do meu código, ele vai redefinir a última célula e não vai dar erro quando eu precisar utilizar essa referência. Defini, fechei. Percebam que sumiu essa linha daqui. E agora, Alessandro? Faça enquanto a célula ativa for diferente de código contábil e for diferente de nada. Opa, essa célula aqui é diferente das duas condições, por isso ele vai executar. ActiveCell.offset 0,4.value igual a x. O que eu falei para vocês, ele vai pegar essa nossa planilha e vai colocar um x aqui na transferência. Eu posso colocar o x antes ou o x depois. Recomendo a você que coloque esse x depois para que ele possa ser escrito apenas depois que você fizer a sua transferência. Se der algum erro, você não marcou o que foi feito. Outro detalhe importante, esse x tem que ser antes de você passar para a linha de baixo, senão ele vai colocar o x na linha de baixo, lá na posição errada. Linha. Ele já não gravou aqui os nossos títulos? Olha só. Então, agora eu preciso incrementar a linha mais 1, ou seja, a linha vale 2. E vamos colocar aqui na nossa planilha, vou até trocar aqui para a planilha para você ver o resultado que legal. Na coluna 1, ele vai colocar que valor? A conta. Depois a descrição da conta. Depois, a subconta. Ah, eu estou com a célula trocada, eu preciso voltar lá. Vou clicar aqui. Agora sim, eu vou inserir ActiveCell.value, que é esse, ActiveCell 0,1, que é esse, e por último o nosso valor, que é esse. Vai marcar com o x e vai descer para a linha de baixo. O meu loop vai empurrá-lo para cima novamente e ele vai perguntar, Alessandro, essa célula ativa é diferente de código contábil? É. Essa célula ativa é diferente de nada? É. Então, ele vai entrar aqui de novo, vai incrementar mais 1 na linha e vai fazer a transferência desses dados para lá. Simples assim. Se eu pressionar a tecla F5 para executar esse código até o final, você vai ver que a mensagem de processo concluído vai ser exibido. E o que é mais bacana, se você analisar, foi colocado um X para todas as minhas linhas, indicando que elas foram transferidas. Eu posso ter certeza, então, que essas linhas foram transferidas para o lugar certo. E quando eu entrar na minha planilha de resultado, eu tenho a planilha prontinha. Negrito, os títulos centralizados, e essa minha planilha agora permite a criação de tabelas dinâmicas. Querem ver como é simples?
inserir, tabela dinâmica, ele já identifica a região de dados e eu quero colocar na minha planilha existente aqui. Ok. Quero analisar o quê? Eu quero ver por conta qual é o valor total. Olha que fácil. Então eu tenho agora o meu relatório prontinho para ser utilizado. Eu poderia fazer aqui a análise das subcontas por colunas. Você poderia fazer então agora com a sua tabela dinâmica o que quisesse, porque o seu relatório ele já está preparado para isso. Muito bem. E agora é minha vez. Deixa eu salvar essa planilha antes de mais nada. Gostou dessa aula? Eu espero que você aplique esses conceitos para o seu dia a dia. Perca alguns minutos fazendo a análise do caso antes de sair escrevendo o seu código. Eu tenho certeza que você vai conseguir ser bem mais produtivo se planejando e analisando aquilo que você faz de forma rotineira, programando uma macro para esse recurso. Essa aula ficou ficou com mais de 40 minutos, é uma das poucas aulas que eu tenho no meu canal de vídeos com esse tamanho. Eu espero que você tenha gostado. Me faça uma gentileza, gostaria que você clicasse, se você gostou desse vídeo, lá no like, compartilhe com seus amigos. O meu objetivo é agora chegar nesse meu canal de vídeos com 100 mil inscritos. Para canais de jogos, para canais de diversão, você sabe que aqui no Brasil isso é muito fácil, mas para canais com conteúdo como esse, tutoriais, canais de conteúdo sério, não é tão simples assim. Então, conto aí com a sua ajuda. Se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos, compartilhe na empresa, e eu tenho certeza que essas soluções em VBA que eu vou apresentar para você agora e sempre no meu canal vão auxiliar bastante no seu trabalho. Muito obrigado pela sua atenção, vou fechar aqui. Não esqueça que você pode ir até o meu blog, o sigonerd.com, e lá baixar toda essa planilha. Outro detalhe importante é que você pode também, lá no meu blog, no sigonerd.com, eu estou gravando agora aulas para o edital do concurso do INSS que vai ocorrer em maio de 2016 com o pacote LibreOffice. Já tinha feito a gravação para o Banrisul e agora estou fazendo também as aulas para o INSS. Espero que você goste, espero que você aproveite bastante o conteúdo. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.